E hoje vamos falar do 11º presidente norte-americano. James Knox Polk foi um advogado, fazendeiro e político norte-americano que serviu como o 11º presidente dos Estados Unidos de 1845 a 1849. Anteriormente tinha atuado como membro da Câmara dos Representantes entre 1825 e 1839 e também o 9º governador do Tennessee de 1839 até 1841. Polk era membro do Partido Democrata, discípulo de Andrew Jackson e defensor da democracia jacksoniana. Os Estados Unidos expandiram seu território significativamente durante sua presidência através da anexação da República do Texas, do estabelecimento do território do Oregon e por meio da seção mexicana após a vitória norte-americana na Guerra México-Americana. Polk construiu uma carreira bem-sucedida no território do direito no Tennessee. Foi eleito deputado estadual em 1823 e depois deputado federal em 1825, tornando-se um grande apoiador de Jackson. Ele serviu como presidente do Comitê de Formas e Meios em 1833 e depois presidente da Câmara em 1835. Polk deixou o Congresso a fim de concorrer a governador, vencendo em 1839, mas perdendo em 1841 e 1843. Ele foi considerado um candidato azarão para a indicação democrata para presidente na eleição de 1844. Polk entrou na convenção de seu partido como um candidato potencial a vice-presidente, porém surgiu como um meio termo, quando nenhum candidato conseguiu alcançar a maioria de 2/3. Na eleição, ele derrotou Henry Clay, do partido Rank. Já na sua infância, Polk teve uma saúde fraca. Quando criança, uma grande desvantagem em uma sociedade de fronteira. Seu pai o levou para se encontrar com o Dr. Philip, um proeminente médico na Filadélfia, a fim de tratar pedras urinárias. A viagem foi interrompida pelas dores de Polk com o Dr. Philip McLauer de Davie, Kentucky, acabando por operá-lo. Nenhum anestésico além de conhaque estavam disponível. A operação foi um sucesso, porém talvez tenha deixado Polk estéril ou impotente, já que nunca teve filhos. Ele se recuperou rapidamente e tornou-se mais robusto. Seu pai ofereceu para colocá-lo para trabalhar em um dos negócios da família, porém Polk queria uma educação e matriculou-se em 1813 em uma academia presbiteriana. Tornou-se no mesmo ano membro da igreja sionista perto de sua casa e depois matriculou-se na academia da igreja sionista. Em seguida, entrou na academia Bradley em Murfreesboro, Tennessee, onde provou-se um estudante promissor. Polk entrou em janeiro de 1816 na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, como um segundo anista do segundo semestre. A família Polk tinha conexões com a universidade, então uma pequena escola frequentada por aproximadamente 80 estudantes. Samuel era o feito da instituição no Tennessee, enquanto seu primo William Polk era um fideicomissário. Seu colega de quarto foi William Dutch Bisley,
que tornou-se o primeiro governador da Flórida. Polk juntou-se à Sociedade Dialética, onde participou de debates e aprendeu a arte da oratória, tornando-se seu presidente. Ele avisou em um discurso que alguns dos líderes dos Estados Unidos estavam flertando com ideias monárquicas, destacando Alexander Hamilton, adversário de Jefferson. Formou-se com honras em maio de 1818. Ele voltou para Nashville, Tennessee, depois de se graduar com o objetivo de estudar direito, junto ao renomado advogado criminal Felix Gurley, que acabou tornando-se seu mentor. Polk foi eleito em 20 de setembro de 1819 como o escrituário do Senado Estadual do Tennessee, que na época se reunia em Murfreesboro, e para o qual Gurley, fora eleito, foi reeleito escrituário em 1821 sem oposição, continuando no cargo até o ano seguinte. Ele foi admitido à Ordem dos Advogados do Tennessee em junho de 1820, com seu primeiro caso sendo defender seu próprio pai contra uma acusação de luta em público. Polk conseguiu a soltura de Samuel mediante o pagamento de uma multa no valor de $1. Ele abriu um escritório no condado de Merritt e tornou-se um advogado de sucesso, principalmente por lidar com muitos casos que surgiram devido ao pânico de 1819, uma grande depressão financeira. A prática do direito subsidiava sua carreira política. Já um pouco mais adiante, a sua campanha foi vitriólica. Ambos os candidatos acusaram o outro lado de vários atos maliciosos, com Polk tendo sido acusado de ser um duelista e um covarde. A difamação mais danosa foi a falsificação de Holdback. Um item apareceu no final de agosto em um jornal abolicionista, parte de um livro detalhando viagens ficcionais pelo sul dos Estados Unidos por um tal Barão von Holdback, o nobre germânico imaginário. O Chronicle de Ithaca o publicou sem marcá-lo como ficção e inseriu uma frase que dizia que o viajante viu Polk vendendo 40 escravos depois de marcá-los com suas iniciais. O item foi retirado do Chronicle depois de ser desafiado pelos democratas, porém foi amplamente republicado. Bornemann acredita que a falsificação na verdade favoreceu Polk, pois serviu como lembranças aos eleitores que Clay também era dono de escravos. O historiador John Eisenhower escreveu que a difamação ocorreu muito tarde para poder ser refutada, provavelmente tendo custado Ohio a Polk. Por outro lado, alguns jornais sulistas defenderam Polk com em Nashville, alegando que os escravos preferiam a marca do que a liberdade. O próprio Polk disse a correspondentes que seus escravos tinham sido herdados ou comprados de parentes em dificuldades, aliados como Pillow, Pitaran. Essa imagem paternalista, isto não era verdade, porém não se sabia na época. Polk até então já tinha comprado mais de 30 escravos, tanto de parentes como de outros, principalmente para servirem de mão de obra em sua fazenda de algodão no Mississippi. A eleição de 1844 não ocorreu
em um único dia, com os estados da Verdade tendo realizado suas votações entre os dias 1 e 12 de novembro. Polk venceu a disputa com 49,5% dos votos popular e 170 dos 275 votos eleitos. Tornou-se o primeiro presidente a ser eleito, mesmo tendo perdido em seu estado natal, no caso o Tennessee, também tendo perdido em seu estado de nascimento a Carolina do Norte. Entretanto, venceu na Pensilvânia e em Nova York, onde Clay perdeu votos para o candidato anti-escravidão, James Graham Birney, do Partido da Liberdade, que conseguiu mais votos em Nova York do que a margem de vitória de Polk. Clay teria sido eleito presidente caso tivesse conseguido vencer em Nova York. Já na presidência, Polk presidiu sobre um país cuja população tinha dobrado a cada 20 anos desde a Revolução Americana e que tinha alcançado igualdade geográfica com o Reino Unido. Seu mandato viu contínuos melhoramentos tecnológicos, incluindo a continuação da expansão das ferrovias e o uso da vez maior da telegrafia. Estas melhorias, a comunicação e o crescimento demográfico fez os Estados Unidos uma potência militar cada vez maior, ao mesmo tempo que alimentaram seu expansionismo. Polk estabeleceu 4 objetivos para seu governo: o restabelecimento de um sistema independente de tesouro, já que os Whigs tinham abolido aquele criado por Van Buren, a redução de impostos, a aquisição de parte ou de toda a terra do Oregon e a aquisição da Alta Califórnia e de seus portos do México. Seus objetivos internos alinhavam-se com as políticas democratas, enquanto a realização de suas ambições externas significariam as primeiras grandes aquisições territoriais dos Estados Unidos desde o Tratado de Adams-Onis em 1819. Já a anexação do Texas, a resolução de anexação assinada por Tiller, lhe deu escolha de pedir que o Texas aprovasse a anexação ou reabrisse negociações. Tiller enviou um mensageiro de Andrew Jackson Danielson, representante dos Estados Unidos no Texas, escolhendo a primeira opção. Assim, a primeira grande decisão de Polk no cargo foi se deveria chamar de volta o mensageiro despachado por seu predecessor. Polk escolheu deixar o mensageiro continuar em sua jornada, na esperança de que o Texas aceitaria a oferta. Ele também enviou o deputado federal Ashbed Yell, do Arkansas, como seu emissário pessoal, com garantias suas de que os Estados Unidos defenderiam o Texas, além de que resolveriam sua fronteira do sul, no Rio Grande, como reivindicado pelo Texas, em vez de que no Rio Nueces, como reivindicava o México. Polk manteve Donelson no seu posto e este tentou convencer os líderes texanos a aceitar os termos de anexação propostos pelo governo de Tiller. O sentimento público no Texas era a favor da anexação, porém alguns líderes, incluindo o presidente Anson Jones, esperavam negociar termos melhores. O Reino Unido tinha oferecido para negociar um tratado em que o Texas conseguiria o reconhecimento do México em troca de nunca se anexar a outro país, porém seu influente ex-presidente Sam Houston
depois de alguma consideração, a rejeitou, assim como o Congresso do Texas. Uma conversa ratificou a anexação em julho de 1845 e depois ela foi votada pela população. Polk assinou uma resolução em dezembro anexando o Texas, que tornou-se o 28º estado. O México tinha rompido relações com os Estados Unidos em março. A anexação aumentou as tensões, já que o México nunca tinha reconhecido a independência texana.